Pedro, capítulo 3, versos de 9 a 14. 2 Pedro, capítulo 3, versos de 9. Eu vou falar hoje sobre a geração Maranata. Amém? Tem geração Maranata aqui? Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, de versos de 9 a 14, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é certo que todos os cristãos verdadeiros, eles acreditam que Jesus virá mais uma vez. Amém? Isso daí é ponto pacífico, a gente pode até distinguir um cristão do outro, porque um acredita num tempo diferente do outro, mas que o Senhor vai voltar, todos nós acreditamos. Mas o grande questionamento, irmãos, está muito abafado o meu microfone, você pode abrir um pouquinho, Nicolas, por favor? Mas, além disso, todos os cristãos também concordam que a volta de Jesus é para nós o que Paulo disse a Tito, é a bendita esperança do crente. Então, essa esperança, ela precisa ser um fator motivacional para que a gente caminhe como igreja no tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Quando eu lia esse texto, o Senhor falava muito comigo sobre um povo que Ele está levantando nos 4 cantos do mundo. Não é um povo que só acredita que Jesus vai voltar, mas é um povo que vai ter um estilo de vida diferente. Que uma vez eu ouvi o Alessandro Vilas Boas falando que é uma pessoa maranata. E eu achei interessante, eu quero falar sobre pessoas maranatas nessa noite. Não um movimento maranata. Não apenas um evento maranata, não apenas uma canção maranata, mas pessoas que carregam dentro de si um estilo maranata de viver, um estilo maranata de ser, um estilo maranata de tratar o outro, de esperar a vinda do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Era a bateria que estava acabando então, né, irmãos? Enquanto Jesus não vem, nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim. A minha pergunta, e foi a pergunta que o Senhor fez para mim enquanto eu li esse texto, é que tipo de pessoas nós devemos ser no tempo do fim? Que tipo de crente você e eu precisamos ser nesses dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? Eu quero dizer que nós precisamos ser pessoas maranata. Porque pessoas, verso de número 12 do texto que nós lemos, pessoas maranata são pessoas que esperam e apressam a vinda do dia de Deus. São pessoas que esperam a vinda do dia de Deus. E eu quero tirar da sua cabeça essa ideia que a gente tem de que esperar é sentar, colocar uma cadeira debaixo de um sombreiro e ficar aguardando Jesus voltar. Não é uma espera passiva. Não é uma espera indiferente, não é uma espera inerte. É uma espera em ardente expectativa.
É alguém que aguarda, ansiando, desejando. É alguém que tem um sentimento de empolgação quando se fala da segunda vinda. É alguém que está aguardando com ansiedade. Tem um texto de Lucas 3,15 que diz assim, que o povo estava esperando o que iria acontecer em grande expectativa. Atos 3,5 vai dizer que eles esperavam ansiosos por receber alguma coisa. Todos esses textos são a mesma palavra usada por Pedro, quando ele diz que diante do dia do Senhor e da vinda de Jesus, nós precisamos esperar com expectativa. Irmãos, e quando eu lia isso, eu ficava pensando numa consonância do céu e da terra. Porque tem um clamor do Espírito no céu que diz, ora vem. E precisa ter um clamor na terra que é feito pela noiva, que diz, ora vem, Senhor Jesus. Quando o céu e a terra se encontram no mesmo Espírito, no mesmo clamor, em unidade de propósito, o clamor é, ora vem, Senhor Jesus. E eu, lendo esses textos, eu me perguntava o quanto nós estamos empolgados com a volta de Jesus. Querido, eu queria que você pensasse em um segundo o quanto a volta de Jesus tem empolgado o seu coração. Quanto tempo nós temos dedicado a estudar sobre a volta de Jesus? Quanto tempo nós temos dedicado para orar sobre a volta de Jesus? Quantos vídeos, quantos testemunhos, quantos relatos históricos, quantos livros nós temos lido sobre esse evento que vai abalar todo o mundo? Quanto disso nós temos esperado? Será que nós temos dedicado todos os dias 1 minuto de oração dizendo, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus? Ou nós estamos vivendo os nossos dias como se Ele realmente não fosse voltar? Será que nós estamos trabalhando como se Jesus não fosse voltar? Será que nós estamos estudando como se Jesus não fosse voltar? Vindo à igreja como se Jesus não fosse voltar? Indo para o trabalho como se Jesus não fosse voltar? Adquirindo, comprando como se Jesus não fosse voltar? Será que quando a gente pensa num carro novo ou na volta de Jesus, o que mais empolga o nosso coração é o carro novo do que a volta dele? Quando a gente pensa numa porta de emprego incrível, ou numa promoção, ou num salário melhor, será que isso empolga mais o nosso coração do que a volta de Jesus? Quando a gente pensa em constituir família, em adquirir bens, em investir recursos, será que isso empolga mais o nosso coração? E se a gente contabilizar 24 horas do dia, 20 horas são pensando quanto eu vou investir, quanto eu vou lucrar, quanto eu vou ganhar. E nós estamos e continuamos ajuntando tesouros aqui na terra e não no céu. E a Bíblia fala de dois protótipos, 2 tipos de pessoas que representam aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Pessoas que esperam e pessoas que apressam. Quando eu li esse texto sobre pessoas que esperam, na hora o Senhor falou comigo muito forte, que Ele deixou registrado 2 pessoas na Bíblia, que são o modelo de pessoas maranata. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 2, versos de 25 a 38. A palavra do Senhor vai nos falar sobre 2 pessoas, Simeão e Ana. Simeão e Ana eram pessoas que estavam aguardando algo muito precioso. Simeão, ele aguardava a consolação de Israel. E Ana, ela esperava a redenção de Jerusalém. É interessante porque tanto a palavra aguardava a consolação, quanto esperava a redenção. Aguardar e esperar é a mesma palavra usada por Pedro sobre o tipo de pessoa que espera e apressa a vinda. É a mesma palavra. E o Senhor falava comigo, pessoas maranata são pessoas que têm forte expectativa enquanto Ele não vem.
Olha o que o texto diz, capítulo 2, verso de número 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais de Jesus trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos seus braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, pessoas maranata que aguardam a volta de Jesus, são pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que Simeão esperou por toda a vida dele, que ele pudesse contemplar a consolação de Israel. Ele não queria apenas ver Israel sendo consolado, ele queria ver o Consolador, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E ele passou esse tempo de aguardo, enchendo-se do Espírito Santo de Deus. E por ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele teve revelações do próprio Espírito de Deus. Porque ele recebeu revelações do Espírito, ele conseguiu ir no momento certo para o templo, movido pelo Espírito, para contemplar o que ele mais ansiava na sua vida, que era encontrar com o Cristo, o Messias, aquele que iria transformar a realidade do seu povo. Sabe, meus irmãos, Simeão não abandonou o templo. Olha o que a Bíblia diz. Esse homem foi movido pelo Espírito ao templo. Pessoas maranata, elas vão ver os anos passando, mas elas não vão escarnecer. Elas não vão zombar. Elas vão estar naquele lugar de expectativa, congregando junto do povo de Deus, ansiando a volta de Jesus. E sabe, irmãos, é tão tremendo porque no verso de número 29, Simeão diz assim: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe, irmãos, pessoas maranata não tem outra expectativa maior. Nada vai mexer com o seu coração mais do que ver a Jesus. Naquele momento ele disse: agora eu já posso morrer, eu já posso ser levado, porque o que havia de mais importante para eu conquistar nessa vida, eu já conquistei. Eu estou diante do Salvador, eu estou diante daquele que vai redimir, eu estou diante daquele que vai transformar, daquele que vai me salvar, daquele que vai ser o meu Senhor. Então pronto, isso é suficiente. Nós passamos a vida, irmãos, em busca de coisas, em busca de sucesso, em busca de fama, em busca de riqueza, em busca de estabilidade. E a gente fala para Deus: Deus, o Senhor não é bom se o Senhor não faz isso. Deus, o Senhor não é bom se o Senhor não me abençoa. Para Simeão estava suficiente ver a Jesus. Pessoas maranata, elas têm Jesus como o alvo maior da sua vida. Movido pelo Espírito, aquele homem estava plenamente satisfeito em ver o Mestre. Pessoas maranata são pessoas que discernem a obra da redenção. Pessoas que sabem o que Deus está fazendo num plano geral. Olha o que Simeão disse: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos. Que salvação foi essa? Aquele homem entendeu que a salvação que tinha chegado ao mundo era luz para os gentios, mas era também glória para o povo de Israel. Tinha algo que Deus ia fazer no meio dos gentios e tinha algo que Deus ia fazer no meio do povo dele, de Israel. Pessoas maranatas, elas entendem o que Deus está fazendo nos quatro cantos da terra. Entendem como Deus está se movendo, entendem o que Deus está gerando, entendem o que Deus está promovendo. Eu olho para o Oriente Médio, eu não fico sem entender nada, eu sei que Deus está trabalhando. Eu olho para o Ocidente, eu não fico sem entender nada, eu sei o que Deus está fazendo. Eu estou alerta, eu estou observando, eu estou antenado com as coisas do reino, eu estou entendendo o agir daquele que vem para redimir o seu povo. Pessoas maranata,
elas são pessoas movidas pelo Espírito. Ana era uma pessoa maranata. A Bíblia diz no verso de número 36, que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa e tinha vivido com seu marido apenas 7 anos, desde o dia em que ela se casou. E agora ela já era viúva de 84 anos. E ela não deixava o templo, mas ela adorava noite e dia, com jejuns e oração. E chegando naquela hora, na exata hora que Jesus estava no templo, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino para todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquela mulher tinha todos os motivos para não acreditar mais no amor de Jesus sobre ela. Uma pessoa que casa, com 7 anos o marido morre, ela nunca mais se casou. E ela era viúva todos aqueles anos, mas ela era uma pessoa que não se contentou apenas em casar. O casamento não era a coisa mais importante da vida dela. A coisa mais importante da vida dela era encontrar com Jesus. E se para encontrar com Jesus, ela teria que ficar todos os dias, como diz a palavra, no templo. Ela estava lá, no lugar de busca, de adoração, de entrega, de compromisso, de comunhão, de revelação da palavra. Ela estava lá até que Jesus venha. Eu não vou abrir mão de estar no lugar onde o nome dele é invocado. Pessoas maranata são pessoas que estão entendendo a necessidade da adoração e da oração sem cessar. A gente fala muito da oração e da adoração 24/7, não é? Quem somos nós diante de Ana? Olha o que a Bíblia diz. Ela adorava noite e dia. Noite e dia, antes da gente formar uma sala de oração, antes de ter a roupa. Tinha Ana, de 84 anos, 24/7, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Mas é interessante porque ela não só adorava, ela adorava e orava. Pessoas que aguardam a vinda de Jesus são pessoas que entendem que o clamor da oração, que a adoração não são para um momento de 30 minutos no culto, não são para um CD que a gente ouve na rádio, uma música. Não é para o Spotify, não é para o Deezer, é um estilo de vida 24/7, noite e dia, Ana estava ali, adorando ao Senhor, clamando com orações, mas olha o que o texto diz, e com jejuns. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, em Mateus 9:15, que virão dias em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias nós vamos precisar jejuar. Como que aquela mulher idosa de 84 anos compreendia coisas que ainda a igreja de Jesus na terra não entendeu. A igreja ainda não entendeu a necessidade de orar, adorar e jejuar até que eu possa encontrar com Cristo. Eu preciso ser uma pessoa que carrega um estilo de vida maranata. Eu não preciso esperar uma campanha de jejum e oração da igreja. Eu preciso ter dias da semana em que toda a minha casa vai jejuar e orar. Por quê? Porque o noivo nos foi tirado e nós vamos precisar fazer isso até que ele venha. Eu não preciso esperar um tocador, um tangedor. Eu posso entrar na minha casa e transformar a minha casa num trono de louvor e adoração a Jesus. Eu posso transformar a minha casa num lugar de oração, de entrega. E o Espírito está clamando para essa igreja, dizendo: eu estou procurando pessoas que estão aguardando e apressando a vinda do dia do Senhor, como Ana fez e como Simeão fez. Precisamos ser como eles, pessoas que descobriram a importância de partilhar sobre Jesus a todos. Olha o que a Bíblia diz, verso de número 38. Chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém a respeito de Jesus, a respeito do menino. Um encontro com Jesus, irmãos, nos leva
abrir a nossa boca e falar sobre Ele para todos que estão à nossa volta. Nós precisamos carregar conosco esse estilo de vida que arde em expectativa pela volta do Senhor. O verso de número, volte comigo lá para 1 Pedro, 2 Pedro. Aleluia, Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 12, diz que existe 2 grupos de pessoas, pessoas que esperam e pessoas que apressam a vinda de Deus. Pessoas que esperam, elas carregam consigo um estilo de vida. Maranata. Pastora, você está dizendo que eu não posso mais trabalhar? Não, eu estou dizendo que o seu trabalho não pode ser mais importante do que a volta de Jesus. Pastora, mas eu quero fazer um curso, eu quero estudar, eu quero fazer uma carreira acadêmica. Faça. Mas isso não pode ser mais importante do que a volta de Jesus. Ah, mas eu quero adquirir uma família, eu quero ter filhos, eu quero casar. Faça. Mas isso não pode ser mais importante do que a volta de Jesus. Mas eu quero comprar um carro novo, compre. Mas isso não pode ser mais importante do que a volta de Jesus. Quanto de empolgação a gente tem sentido pela volta de Jesus. Irmãos, vamos ser sinceros. Parece tão distante que a gente começa a se esquecer que o nosso coração tem que continuar queimando, porque o dia em que ele virá será como o dia de um ladrão. A gente não vai saber. E o texto de Mateus diz que nós não vamos estar esperando. Por quê? Porque a gente acha que está muito longe. E a gente começa a deixar a semente ser sufocada pelos espinhos, que Jesus disse que são os cuidados dessa vida, as riquezas desse mundo, que sufocam a palavra, que sufocam a semente, e deixam a gente tão iludido com essa vida, que a gente começa a achar que essa vida é tudo. Irmãos, essa vida não é tudo. Tudo que você e eu vivemos aqui um dia vai passar. E se nós não nos prepararmos, esse dia vai nos pegar de surpresa. Se nós não nos prepararmos e ficarmos alheios à realidade de que o Senhor está despertando uma igreja num tempo de grande frieza espiritual, num tempo de grande apatia, num tempo de corações mornos, corações que não abrem mão de vir à igreja, mas que não queimam mais de paixão. Corações que não têm mais temor de pensar, e se Ele voltar agora, será que a minha vida está totalmente reta diante do Senhor? Porque a gente está vendo tudo tão longe, e a gente vai galgando degraus e conquistando coisas, e fazendo outras, e alcançando outras, e a gente começa a pensar, não está perto não, está longe ainda. E nisso a gente vai se perdendo, e a gente vai deixando de aguardar com ardente expectativa. Mas o texto diz, são pessoas que apressam a vinda do dia de Deus. Pessoas que vão fazer com que o processo ocorra mais rapidamente, mais cedo. Elas vão antecipar o processo da vinda. Irmãos, é muito sério isso. Porque o apóstolo Pedro não está escrevendo para o mundo. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está olhando para a igreja e dizendo, eu estou olhando para a igreja, e Deus está dizendo que precisa encontrar pessoas que esperem e que apressem a vinda. Irmão, se Deus procura essas pessoas, é porque elas são raras de serem encontradas. Eu faço uma pergunta bem simples para você. Nesse dia de hoje, quantas vezes você pensou na volta de Jesus? Somente hoje. Eu vou aprofundar a pergunta. Nesse dia de hoje, quantas vezes você orou pela volta de Jesus? Somente hoje. Talvez você não tenha pensado nenhuma única vez. E aí eu vou abrir o leque para ontem, para antes de ontem, para a semana passada. Quanto de tempo o dia do Senhor tem ocupado o meu e o seu coração, igreja. Porque se nós não estamos esperando com expectativa, com empolgação,
é porque nós não estamos desejando e amando a vinda dele. Está muito bom aqui. Está confortável aqui. Está suficiente aqui. Tudo que eu estou vivendo aqui está ótimo. Mas eu quero dizer que não está, irmão. Porque aquele dia vai nos pegar de surpresa. E nós precisamos estar preparados. Nós vamos ouvir nesses dias muitas pregações, muitas palestras sobre como empreender, como fazer investimento. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente não ajuntar tesouro na terra. Ou a Bíblia está errada, ou você está vivendo um estilo de vida mundano. Ah, mas eu quero aprender a investir o meu negócio. Faça isso. Mas será que isso não tem ocupado mais tempo do seu pensamento do que a volta de Jesus? Nós temos ouvido pregações, palestras, como você ser única, como você ser a melhor versão de você mesma, como Deus te ama, como Ele se importa com a sua vida, como Ele vai ser provedor, como Ele vai resolver a sua luta. E é muito bom ouvir isso, porque massageia o nosso ego. Mas eu quero saber qual é a igreja na terra que vai se levantar para esperar e para apressar a vinda de Jesus. Porque a gente começa a se embaraçar com os negócios dessa vida. A gente começa a tirar os olhos do que é importante, colocar os olhos aqui. Irmãos, quando a gente tem os olhos na eternidade, a gente pode ter uma casa, um carro, uma mansão. E isso não tira o nosso coração de estar aguardando e esperando o dia do Senhor. Certa vez eu conversava com um jovem sobre isso, falando sobre essa coisa de comprar um imóvel. E eu disse, olha, quando o nosso coração está em Deus, a gente pode comprar 30 coisas. Mas se Deus disser, sai daqui e vai para ali, a gente sai daqui e vai para lá. Porque a gente não se apega a isso. Porque o nosso coração está em Deus. Não é a faculdade que te tira da presença. Não é a casa que te tira da presença. Não é o carro, não é o dinheiro. É o seu coração que se inclina para todas essas coisas e te afasta de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos apressar esse processo. Mas como que eu vou apressar o processo? Mateus 24:14 vai dizer: e então será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Você quer ajudar no processo? Você quer apressar a vinda? Comece a abrir sua boca e evangelizar. E falar de Jesus, e falar do plano de redenção, e falar do que Ele tem feito, dar as boas notícias, proclamar o evangelho do reino, contar das novidades que a salvação oferece, de um lugar de perdição que nós íamos e Deus nos arrancou de lá, de onde Deus nos colocou hoje, sim, num lugar de luta, de prova, tribulação, mas todos eles passamos junto com Jesus. E da nossa grande esperança, de um dia vermos a justiça de Deus sendo implantada sobre essa terra, e vermos o governo de Deus sendo implantado sobre essa terra, e termos a bendita esperança de que um dia estaremos com Ele para sempre, na glória. Irmãos, se a nossa vida se resume apenas a isso aqui, a nossa esperança se resume apenas a isso aqui, nós somos os miseráveis de todos os homens, como disse o apóstolo Paulo. Você quer apressar a vinda de Jesus, irmão? Dedique-se à oração. Olha o que o texto de Apocalipse 8 vai dizer. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 8, versos de 1 a 5. Eu quero ser alguém que espera a vinda do Senhor, como Ana e como Simeão, cheios do Espírito Santo, da palavra, pregando, compartilhando, discernindo, jejuando, orando, adorando. Mas eu também quero apressar a vinda do Senhor pregando o evangelho. Ah, mas isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Isso é para o missionário, é para o evangelista, é para o apóstolo, é para o obreiro. Não, isso é para todos nós. Todos nós precisamos pregar o evangelho do reino. Mas a palavra do Senhor diz que tem uma outra maneira de apressar a vinda. É quando a gente se dedica à oração. Apocalipse 8, versos de 1 a 5 vai dizer:
Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então eu vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou em pé junto do altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu até a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, cheio de quê, irmãos? E de que mais? Das orações dos... O que é que tinha no incensário, irmãos? As orações dos santos. E o verso 5 vai dizer, então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou o fogo à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Você consegue entender que enquanto as taças eram cheias de oração, enquanto o povo orava, o Senhor pega as orações do povo dele, junta no incensário, e quando o povo de Deus enche as taças, ele arremessa um juízo sobre a terra. Você percebe como a oração do povo de Deus está atrelada ao dia do Senhor, porque o dia do Senhor, como diz Amós, ele vai ser dividido em 2 situações muito específicas. Para aqueles que são ímpios vai ser um dia terrível, um dia de juízo, um dia da ira, do cumprimento da vingança de Deus, como disse Isaías 61. Isaías 61 vai falar sobre o dia da vingança do nosso Deus. E as orações dos santos apressam o dia do juízo que virá sobre a terra. Ah, mas eu achei que era para eu orar apenas para ser curado. Eu achei que era para eu orar apenas para as pessoas serem libertas, para as pessoas aceitarem Jesus. Não, irmão, nós precisamos orar para encher as taças, para que elas possam ser liberadas sobre esse mundo. Porque para nós o dia do Senhor será um dia maravilhoso. Um dia que estaremos face a face com Ele. Um dia que nos apresentaremos a Ele. Um dia que estaremos diante dEle. E não haverá mais dor, nem lágrima, nem choro. Mas nós precisamos orar por isso, irmãos. Quer apressar a vinda? Ore. Ore. Até que Ele encha de fogo do altar o incensário e atire sobre a terra. Continue enchendo as taças. E a Bíblia vai dizer... Verso de número, aliás, Lucas 18, do 1 ao 8. Olha o que a Bíblia vai falar. Vai contar sobre a parábola daquela mulher, daquela viúva, que tinha um juiz iníquo, que tinha que julgar a causa dela. Mas eu quero que você leia comigo o verso de número 8. Depois que ele fala sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Depois que ele fala sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, ele faz uma pergunta, porque ele diz que certamente ele fará justiça aos seus filhos, que clamam a ele de dia e de noite, de dia e de noite, pessoas que estão enchendo as taças. Mas olha o que o verso de número 8 diz: digo a vocês, que depressa ele lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda achará fé sobre a terra? Nessa parábola, ele está falando sobre a oração incessante. E é interessante porque ele termina uma parábola sobre oração incessante, atrelando a oração à segunda vinda dele. Ele está perguntando, olha, será que ainda vai ter gente com fé para orar? No dia que eu voltar, será que ainda vão existir pessoas em pé na minha presença, orando, buscando? Irmãos, a oração está diretamente relacionada à vinda de Jesus. Pessoas que aguardam, pessoas que apressam a vinda dele, são pessoas que vão orar sem cessar. Irmãos, pessoas que vão ser levantadas com entendimento na oração.
Não vai ser só aquela oração repetitiva: Senhor, toca na minha casa. Senhor, cura os meus parentes. Senhor, abre uma porta. Não, vão ser pessoas que vão pegar o que Deus está fazendo e vão começar a orar. Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem um trono de justiça, um trono de equidade. Eu não estou vendo isso sobre a terra. Senhor, traz a tua justiça sobre a terra. Pessoas que vão orar: Senhor, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Pessoas que vão querer o governo de Deus sobre essa nação. Pessoas que vão declarar que o principado está sobre os ombros dele, que o governo dele não terá fim, que o seu poder se aumentará. Pessoas que vão clamar a palavra, que vão orar dia e noite como Ana orava, até que venha o dia do Senhor. Onde estão essas pessoas que Deus está procurando, irmãos? Porque se você me perguntar hoje: pastora, será que eu sou essa pessoa? Eu não sei. Porque eu não sei se no dia de hoje, em meio a tantas coisas que você fez e que eu fiz, se você tirou um tempo para orar. E dizer a Deus: Deus, eu estou enchendo as taças, para que a tua justiça venha. Deus, eu vou ficar orando incessantemente como aquela viúva, porque no dia que o Senhor voltar, eu quero continuar com fé, crendo no que o Senhor vai fazer. Irmãos, são dias muito difíceis na igreja. Dias de igrejas muito cheias, mas de pouca oração. Porque, irmão, orar não é vir fazer campanha, me desculpe. Você pode até fazer campanha, mas você não vai ver isso na Bíblia. Você faz porque você crê que o seu Deus é o Deus que pode, é o Deus que faz. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso, irmão. Oração é quando você vai no secreto, você fecha a porta do seu quarto e você vai orar por coisas que não tem nada a ver com você. Você não vai orar pela sua casa, nem pela sua família. Você vai orar para que a justiça de Deus se estabeleça. Você vai orar para que haja o cumprimento da palavra, o cumprimento profético sobre essa nação, sobre o mundo. Orar, como disse Jesus: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Quantos de nós temos orado por isso, irmãos? Não, a gente ora fazendo campanha. Mas a gente não ora para que Deus mande trabalhadores para a seara. A gente ora por uma cura, mas não ora para que a justiça se estabeleça. A gente está pouco se lixando se Jesus vai voltar ou não vai voltar, porque está bom viver a nossa vida. Irmãos, não está bom. Quantas vezes hoje você pegou a palavra e orou a palavra? Os decretos imutáveis de Deus sobre essa geração. A gente precisa aprender a orar. Porque enquanto a gente for crente mesquinho, que só ora pela gente, que só é fiel na campanha porque a gente quer obter uma bênção, irmãos, a gente não vai ser intercessor que enche taça. Deus quer nos abençoar, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem aquela campanha dos 6 dias, 12 dias, 6 e 6, 10, enfim. Irmãos, eu posso mostrar para você os meus pedidos. Não tem pedido para mim, irmão. Porque eu penso que se eu interceder mais, Deus se preocupa em cuidar de mim. Se eu orar mais, Deus vai respondendo os clamores. Deus vai fazendo. A gente precisa abrir o entendimento para a oração. Oração tem mais a ver com o que o céu está dizendo do que com o que a gente está querendo. Oração é poder ouvir o que o céu está falando e reproduzir isso na terra. Nunca Jesus ensinou ninguém a orar dizendo assim: Deus me abre uma porta, Deus me cura. Não, ele disse: ore para que seja feita a vontade de Deus como ela é feita no céu, aqui na terra. Estamos orando por isso. Quando a gente vem numa reunião de oração, é isso que a gente está querendo, a vontade de Deus feita na terra como ela é feita no céu. Ou é a nossa vontade? Ou são os nossos desejos? É por isso que a gente vê gente que não falta num culto de oração, mas está com a vida toda torta.
vivendo tudo errado na vida familiar, mas está aqui orando. Por quê? Irmãos, teve um dia que o pastor João estava no tarde da bênção. Chegou uma irmã no final e falou assim: pastor, ora por mim, porque eu quero que o senhor ore, que eu estou muito apaixonada por uma pessoa e tal. E aí ele falou: amém, irmã, vamos orar. Só tem um problema, pastor, que a pessoa, ela é casada. Mas onde estava essa pessoa? No lugar da oração. Com um desejo egoísta, com um desejo de si mesmo, de satisfazer os seus próprios anseios. Como disse Tiago, por que vocês não recebem? Porque pedem mal, para gastar nos próprios deleites. Quando a gente começar a pedir bem, as coisas começam a acontecer, irmão. Comece a orar, para que o rio de cura de Deus venha sobre o Brasil, para que as crianças que são abusadas sexualmente sejam livres da mão do abusador, para que as mulheres que estão em depressão, elas sejam curadas. Comece a orar. Eu te desafio a orar não por você, mas por outras causas. Comece a orar pela igreja, que precisa ser uma igreja íntegra, uma igreja de santidade, uma igreja de verdade, uma igreja que não ama Jesus porque Ele me dá coisas, mas ainda que Ele não me der nada, em todos os dias da minha peregrinação Ele já me deu tudo. Ele me deu vida, e vida abundante. Eu sei para onde eu vou para o céu. O inferno não foi preparado para mim e nem para você. Sabe, irmãos, aqueles que discernem o poder da oração são aqueles que vão estar de pé quando o Filho do Homem vier. Vão ser aqueles que vão mostrar para Jesus: olha, Jesus, tem fé aqui na terra ainda. Tem fé, Jesus. Sabe, irmãos, são dias difíceis e eu fico muito chocada com a igreja do YouTube. Irmãos, é terrível, a gente rola os vídeos, é só vídeo de bênção. Deus vai te abençoar, Deus vai te mandar vitória, Deus vai... Irmãos, isso não é o evangelho, não. Me desculpe, isso não é o evangelho. E a gente está se auto-enganando. E aí, quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente negligencia a fé. Porque chegou a enfermidade, porque chegou a dívida, porque chegou o problema, porque chegou a luta, porque chegou a porta que fechou, porque não deu certo isso, não deu certo. A gente se entristece, está errado, irmão. Está errado. A pergunta de Jesus no verso 8 de Lucas 18 foi: digo a vocês que depressa eu lhes farei justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda achará fé sobre a terra? Como vivem as pessoas que amam a vinda de Jesus? Como são pessoas maranata? Diga comigo: pessoas que esperam, que apressam o dia do Senhor. Mas olha o que a Bíblia diz, elas têm uma maneira de viver. Olha o verso de número 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Irmãos, é muito sério isso. Porque o termo é grego traduzido para tais como, ou pessoas que, significa literalmente isso aqui: pessoas exóticas, que não são deste mundo, são estrangeiras. Pessoas que vão aguardar a vinda do Senhor vivendo de uma forma santa e piedosa, vão ser pessoas estranhas, esquisitas. Não vão ser pessoas comuns. Elas vão se diferenciar. Porque, irmãos, santidade, você sabe disso, você passou a sua caminhada com Deus ouvindo sobre isso. É ser separado para Deus. É ser consagrado para Deus. É ser dedicado exclusivamente a Deus. Mas sabe o que é uma pessoa piedosa? Eu pesquisei o que é uma pessoa piedosa. É uma pessoa cheia de devoção, cheia de amor e afeto pelas coisas de Deus. Piedade é uma virtude que possibilita ao homem oferecer a Deus o culto que Deus merece. Pedro está dizendo: se você aguarda o dia do Senhor, você precisa ser uma pessoa santa e uma pessoa piedosa. Será que o culto que nós temos oferecido a Deus é o culto que Ele merece?
Será que nós temos devotado amor e afeto pelas coisas de Deus? Será que nós temos nos separado daquilo que contamina o nosso coração para sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos santos como Ele é? Porque como diz Hebreus 11:6, sem santificação ninguém verá o Senhor. E é interessante porque a santidade de Deus, ela nos toca, mas é também uma participação nossa naquilo que Deus está fazendo. A palavra do Senhor em Tito 2, versos 11 a 13, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem aguarda a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus vai viver de forma sensata, justa e piedosa. Santa e piedosa. Porque foi educado pela graça, aprendeu a dizer não às paixões desse mundo. No tempo do fim, irmãos, haverá apenas 2 tipos de pessoas. Haverá aquela pessoa que vai se sujar muito, e haverá aquela pessoa que vai se limpar bastante. A pergunta do Espírito Santo para nós aqui em Chácaras é a qual grupo nós estamos pertencendo? Ao grupo Maranata, que vai viver aguardando com expectativa, apressando a vinda do Senhor, tendo uma conduta de vida diferenciada, santa, justa, piedosa. Ou a gente vai começar a se parecer com o mundo, começar a relativizar tudo, achar tudo normal e começar a fazer o que todo mundo faz. E de repente aquele dia vai nos pegar de surpresa, porque a gente não esperava que ele viesse. Para nós, ele estava tão, tão longe. Daniel 12, de 9 a 10, diz assim: ele respondeu: Daniel, siga o seu caminho, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados. Diga comigo: purificados, limpos e provados. Pregação que não dá ibope. Você não vai ver uma pregação no YouTube dizendo: Deus quer te purificar, Deus quer te limpar, Deus quer te provar. Isso não dá ibope, não dá views, não dá like. Mas esses são aqueles que no tempo do fim vão estar perto de chegar até a presença do Senhor. Mas olha o que o texto diz: muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão tudo, irmãos, inclusive a necessidade de serem limpos, purificados e provados. Mas é interessante porque quando Deus falou isso com Daniel há um tempo muito passado, ele disse: Daniel, essas palavras estão fechadas, encerradas e seladas para o tempo do fim. Passaram-se muitos anos. E de repente você vai ver João escrevendo o Apocalipse. E em Apocalipse 22, 10 e 11, a mensagem é a mesma. Só que agora, o Senhor disse para João, disse-me ainda, veja, para Daniel ele disse: sele as palavras deste livro, porque elas são para o tempo do fim. Agora João vai dizer, Deus vai dizer para João: não sele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue, é a mesma mensagem. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo, mas o justo continue na prática da justiça, e o santo
continue a santificar-se. Quando o selo é aberto e o livro agora é entregue, as profecias estão disponíveis, a mensagem continua a mesma. Precisa de purificação, de santidade, de limpeza. Mensagem que não dá ibope. Mas, irmãos, no tempo do fim, as pessoas maranata vão se esforçar para viver assim, agradando a Deus. Olha o verso 14 de 2 Pedro 3. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus encontre vocês sem mácula, sem culpa e em paz. Esse processo de santificação é penoso, é árduo, mas é uma determinação de Deus para a nossa vida. E eu sei que Ele deseja nos tocar com purificação, com santidade, com limpeza. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. 1 Tessalonicenses 5, 23 vai falar sobre essa cooperação na santidade. O texto vai dizer: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. A santidade é de Deus e Ele nos santifica. Ponto. Mas aí, de repente, o autor vai dizer: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. O Deus que é santo quer nos santificar, mas tem algo que nós precisamos fazer. É a cooperação com essa obra tremenda que o Espírito opera em nós. Ele disse que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito sejam conservados e irrepreensíveis até o dia de que Jesus volte, irmão. E o que nós estamos vendo é que muitos não querem se esforçar para isso acontecer. O texto diz: nós que aguardamos essas coisas, precisamos nos esforçar para que Deus nos encontre sem mancha, sem culpa e em paz. Esforço, irmão, é um empenho, é lutar para que aquilo aconteça, é ter uma diligência. Nós não podemos ouvir, irmãos, a mensagem do Evangelho e continuar do nosso jeito, como a gente gosta, como a gente quer. A vinda do Senhor se aproxima. O dia do Senhor está chegando. Mas nós precisamos estar preparados. Esses dias eu ouvi uma pregação da Fernanda Brum. E ela dizia o seguinte, que ela estava num auditório, num lugar onde ela tinha ido ministrar. E sentada, ela ouviu a seguinte frase: eles vivem como se Jesus não fosse voltar. Irmãos, e eu fiquei pensando, será que nós também não estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar? Porque se nós estivéssemos vivendo como se Ele fosse voltar, nós abriríamos mão de algumas coisas. Nós diríamos não para outras. Nós correríamos mais para a presença dEle. Nós seríamos como Ana, todos os dias, de dia e de noite, em oração, em jejum e em adoração. Mas às vezes a única música que a gente canta a semana inteira é aquela que a gente canta no culto, quando o ministro do louvor, quando a ministra do louvor nos leva em adoração. Às vezes, o único texto da Bíblia que a gente lê a semana inteira é aquele que é aberto nos cultos. Deus está levantando uma geração maranata. Eu não sei quantos aqui querem ser essa geração, que vão carregar um estilo de vida totalmente diferente desse mundo, que não vão amar mais as coisas, mas vão amar mais o Senhor. Eu quero convidar você nessa hora a orar ao Senhor aí no seu lugar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Mas será que a noiva tem dito: ora vem, Senhor Jesus?
Ou será que a noiva tem dito, só venha quando a minha família voltar para a tua presença? Só venha quando eu terminar minha faculdade. Só venha quando eu tiver uma casa própria. Só venha quando eu vir os meus filhos casados. Só venha quando eu tiver um emprego melhor. Não, irmão, a geração Maranata é a geração de Ana e de Simeão. É a geração que não tem prazer nessas coisas dessa vida. A minha oração, querida, é que você compreenda que nós estamos vivendo o tempo do fim. E ansiar e desejar a volta de Jesus deve ser a motivação da igreja. Eu sei que essa mensagem sumiu dos templos e dos púlpitos. Porque é mais fácil entregar uma palavra de, olha, eu vejo Deus trazendo uma chave para entregar na sua mão, uma chave que você vai entrar para um lugar maravilhoso. É mais fácil a gente falar, olha, eu estou vendo, tem pó de ouro descendo na sua cabeça. Mas nada disso vai te levar para o reino dos céus. Existe um trilho e um caminho que a gente precisa percorrer. E esse caminho, ele tem que estar em consonância com o céu. E não com tudo que a gente tem aqui na terra. Eu quero te encorajar a 3 coisas. A primeira delas, todas as semanas na sua casa, jejue. Jejue. Ah, pastora, eu não tenho o hábito de jejuar. Aprenda a ter o hábito. 1 dia na semana. 2 dias na semana. Jejue 24 horas. Jejue 3 refeições. Jejue. Porque o noivo foi tirado, a gente precisa jejuar. Ah, pastora, mas eu faço mal. Eu te garanto que Deus vai te ajudar. Sabe, querido, vai chegar o dia que o Senhor vai perguntar para você quantas vezes você se colocou na brecha, você intercedeu, você buscou a minha face, proclamou os meus decretos sobre o Brasil. E você vai dizer, não, Senhor, nem sabia que precisava orar assim, por mim eu só precisava orar pela minha casa. Não, querido, não. Não. Deus, o Senhor sabe, Pai, que nenhum de nós chegou nesse lugar ainda. Mas eu creio que o Senhor está levantando uma geração maranata, que carrega um estilo de vida totalmente diferente para onde esse mundo está indo. Deus, eu não sei o que está acontecendo com os jovens desse mundo, Jesus. Eles estão tão admirados com as coisas dessa vida, que o coração parou de queimar de desejo, de amor pela presença. Não existe mais alegria no secreto, não existe mais prazer em estar diante da tua face por horas seguidas. Não existe, Senhor. Aonde nós estamos errando, Jesus? Aonde nós estamos errando, Senhor, quando os nossos púlpitos se enchem de palavras que agradam e não de palavras que transformam. Aonde nós estamos errando, Jesus? Quando os nossos cultos de oração são apenas campanhas, Jesus, nos perdoe, Senhor, por sermos tão egoístas, por querermos apenas coisas para nós. Nos perdoa, Senhor, por não sermos a noiva que clama, vem, Senhor Jesus. Não clamamos mais. Isso não move mais o nosso coração, não mexe mais conosco. Não mexe mais conosco, Senhor. A gente passa o dia inteiro, a gente conta piada, a gente ri, mas a gente não fala das coisas do Teu reino. Está tão diferente, Jesus. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Levanta um clamor, Jesus. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Maranata, ora vem. Levanta um clamor.
levanta um clamor. Maranata, ora vem. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Maranata, ora vem. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Maranata, ora vem. Que os céus e a terra, Senhor, se encontrem nessa noite. Deus, eu oro no poder do Senhor e na autoridade que me foi conferida, para que homens e mulheres nesse lugar, Senhor, sejam feridos, Senhor, com a ferida de amor, Senhor, que vão levantar neles um desejo, suscitar neles uma paixão, Senhor, um clamor dia e noite, como esteve em Ana, orações, súplicas e jejuns. Deus, a começar desse grupo que está aqui, Senhor, pessoas que vão jejuar, porque o noivo não está mais com eles. Pessoas que vão orar, Senhor, orar pelas nações da terra, orar pelos missionários, orar para que se levantem obreiros, orar para que se levante, Senhor, um tempo do teu reino sobre as nações da terra, um tempo de justiça e equidade, o reino de paz, de alegria no Espírito Santo. Levanta um clamor na noiva, Senhor. Você pode ficar em pé aí no seu lugar e dizer a Ele: Senhor, eu quero fazer parte desses que vão carregar um estilo de vida maranata. Eu não quero participar de um movimento maranata. Eu quero ser essa voz clamando dia e noite. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Clame comigo. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Levanta um clamor, Senhor. Levanta um clamor. 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 Maranata, ora vem. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Maranata, ora vem. Jesus, você pode falar com Ele nessa hora. Você pode dizer para Ele: Jesus, olha, hoje eu não clamei pela Tua vinda. Hoje eu nem lembrei, na verdade, que o Senhor está voltando. Mas eu quero te pedir, marca o meu coração nessa noite. Não deixa o meu amor se esfriar, Senhor. Não deixa eu me envolver com esse mundo dessa maneira, de forma que eu esqueça o deleite que é estar na Tua presença. Não deixa, Senhor. Não deixa eu ficar tão satisfeito com as conquistas dessa terra, de maneira que eu me esqueça de que existe uma pátria superior, um reino inabalável que nos foi concedido e que nós precisamos reter esse reino, reter o reino, vivendo de forma agradável e com temor ao Senhor, porque o Senhor é fogo consumidor. Jesus, não abre mão de nós, Senhor. Não abre mão da igreja aqui em Chácaras, mas que nós vivamos dias, Senhor, de um incômodo santo,
de sermos despertados, Senhor, do sono, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus, santifica a tua noiva, Senhor. Xerebasurei andaraiaxê. Xerebaia suriandaraia suriandaraiaxê. Levanta, Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças, que vão amar a tua vinda, que vão amar a tua vinda, que vão amar a tua vinda, apressando e aguardando, apressando e aguardando a tua vinda, a tua vinda. Levanta um clamor, levanta um clamor, dia e noite, noite e dia, orações, jejuns, adoração, dia e noite, noite e dia, orações e adoração. Levanta um clamor, levanta um clamor, levanta um clamor, Jesus, Jesus, seja adorado, Jesus, seja adorado, Jesus, seja adorado, Jesus. Você pode adorar a Ele. Mais do que um culto, irmão, dê a sua vida a Ele. Mais do que canções, mais do que palavras, dê a sua juventude, a sua mocidade, a sua vida adulta, a sua terceira mocidade, dê tudo a Ele. Diga: Senhor, eu estou aqui para viver esse tempo, Senhor, para viver esse tempo. Livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de estarmos dormindo. Levanta-nos, Senhor. 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 Xerebassuri andaraba xerecandarabassou. Xerecandarabassuri andaralabarabaxê. Se você crê, você também vai ser ferido com esse amor. Se você crê, você também vai ser tocado com essa paixão, com esse fogo que não vai te deixar em paz. Como disse Jeremias, fogo nos ossos. Fogo nos ossos. Eu não sei como isso será, Senhor. Eu não sei como isso será, Senhor. Mas eu sei que o Senhor fará. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Homens e mulheres, jovens e crianças, que discernem tempos e modos. Homens e mulheres cheios de oração, de jejum, de adoração. Vidas que são incendiadas, fogo de Deus sendo levado de um lado para o outro, e alcançando vidas, e tocando vidas, e curando vidas, e restaurando vidas, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Xarabassuri andarabaxê. Xerebassuri carabassuri andaralabarabaxê. Xerebarabassuri andaralabarabaxô. Fogo de Deus, vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar, Jesus. Fogo de Deus. Queima, Senhor. Queima o coração que está frio. Fogo de Deus, vem nesse lugar, Jesus. Vem nesse lugar trazendo, Senhor, renovação. Trazendo, Senhor, esperança. Devolvendo a alegria da salvação.
Fogo de Deus, incendeia a tua noiva. Incendeia a tua noiva. Uma noiva completamente incendiada na tua presença. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos a Deus. Comece a dizer para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu não vim aqui para ver homens. Eu não vim aqui para ver mulheres. Eu não vim aqui para ver a igreja, nem para buscar algo das tuas mãos. Eu vim aqui, Senhor, para te encontrar. É, Jesus. É, Jesus. Será que no silêncio você pode encontrar o Senhor? E não pensar na janta, não pensar na aula do outro dia, na cama, no sono, dia e noite, sem cessar. Mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti.
mais da tua presença, mais da tua presença, mais da tua presença, Senhor. Inunda o teu povo, Jesus, inunda o teu povo, Espírito Santo. Leva-nos a olhar para ti, Senhor. Xeranaya, Suriandaraya, Xerecandarabayas. Santo, 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 vamos declarar: Santo, 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 vamos declarar que Ele é santo. Santo, 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 Santo. Queria chamar o ministério de louvor. Vem cá, queridos, nós vamos declarar todos juntos que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, 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 santo. Declare com todo o seu coração: a santidade do Senhor adorna a casa. Santo, 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 santo. Você pode aplaudir ao Senhor. Declare: santo, 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 santo. Você pode aplaudir o Senhor, Ele é santo. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos ao céu. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de adorar o Teu nome. Sabemos que será assim toda a eternidade. Nós estaremos diante da Tua face, Cordeiro de Deus, proclamando as Tuas maravilhas e nos rendendo como os 24 anciãos, diante da Tua presença, declarando que Tu és santo, santo, santo. Senhor, arrebata o nosso coração, arrebata o nosso amor somente para Ti. Não deixa a gente se perder em meio a tantas coisas, porque nós queremos pertencer somente a Ti, somente a Ti. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, o Seu povo, Senhor. Seja sobre nós a Sua noiva, Senhor. Seja sobre nós a igreja, Senhor, para sempre, sempre, sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão. Jesus te abençoe.
Que nessa semana você busque jejuar, orar e adorar, enquanto você aguarda e apressa a vinda do Senhor.